Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, nós percebemos o olhar de Jesus sobre as multidões. E quando Jesus olha, ele vê de fato aquilo que passa no íntimo de cada um. Ele olha para aquele povo e vê um povo cansado, ele vê um povo abatido por tantas situações, que na verdade não é só as dificuldades externas, a questão financeira, outras coisas que muitas vezes nos preocupam, mas é a grande dor da humanidade que se sente abandonada, sozinha, que luta no seu interior para vencer tantas coisas, tantos problemas que o homem mesmo criou quando decide se distanciar de Deus. Quando o homem pensa de fazer tudo segundo a sua cabeça, o que ele experimenta? Nós vimos lá na criação do mundo, Adão e Eva. O que eles experimentam quando tentam fazer segundo os seus pensamentos? Eles sentem tristeza. Eles se encontram vazios, sem nada, cheios de insegurança. E aqui nós percebemos o quanto nós somos assombrados por esses males. Males que são frutos
de uma vida vivida distante de Deus. Quem de nós não sente medo, não se angustia, não vive empurrado, pressionado, uma competição que muitas vezes existe dentro de nós? Olhamos para o outro e ao invés de ver no outro um companheiro de caminhada, nós vemos no outro alguém que nos ameaça, como se o outro pudesse roubar ou apagar aquilo que Deus deu a cada um de nós. Essa é a fragilidade da humanidade. E o Senhor, Ele olha para nós e Ele tem compaixão. Não é que Ele tem dó, pena, porque dó é olhar, perceber a realidade do outro e dizer, pobrezinho. O Senhor não faz isso. Ele tem compaixão, Ele sente conosco a nossa miséria, a nossa limitação. Ele nos vê abandonados, como vai dizer a própria palavra, como ovelhas sem pastor. E o que é uma ovelha sem pastor? Uma ovelha sem pastor é uma ovelha condenada. Condenada porque a ovelha por si mesma não tem forças para buscar alimento, não é capaz de buscar a água. A ovelha por si só, ela está exposta a todos os perigos. A figura de Jesus como o bom pastor, como aquele que se aproxima de nós, como aquele que nos assume, nos dá a possibilidade de viver em abundância, de viver bem, como Ele mesmo nos promete. O Senhor não nos escolhe por conta das nossas capacidades. Ao contrário, na primeira leitura de hoje a gente percebe que Ele escolhe uma porção, uma pequena parte da humanidade, um povo sofrido, um povo machucado, um povo que precisa de uma direção. É assim que Ele nos vê, é assim que Ele nos escolhe. E o que Ele promete fazer de nós? Ele promete fazer de nós um reino de sacerdotes, uma nação santa. E uma nação santa, um reino de sacerdotes, significa uma nação que é capaz de interceder uns pelos outros, que se ajudam na caminhada, que se preocupam do outro, que não quer deixar ninguém para trás. Meus irmãos, percebam como o mundo imprimiu dentro de nós uma necessidade de alcançar metas e objetivos, e todo o tempo nós estamos correndo para atingir coisas, e quanto mais temos, mais vazio ficamos. Corremos a vida inteira por um casamento e depois não sabemos viver o casamento. Sonhamos com um emprego, com um bom trabalho. Depois que nós temos, não sabemos o que fazer com ele, não sabemos usar o dinheiro que ganhamos dele. Percebem como nós nos perdemos em tantas coisas? E fazemos isso por quê? Porque nos distanciamos deste olhar de Jesus, que não olha a humanidade como você tem que ser o melhor, você tem que ser bom. Quantos pais não fazem isso com os filhos? E sem se dar conta, colocam sobre eles um fardo pesado. Você tem que ser o melhor. O que é ser o melhor? Ser o melhor segundo a visão do homem, aonde um vence e muitos perdem, aonde um alcança o seu sonho e os outros vivem uma vida de insatisfação e de frustração? Será que é isso o que Deus tem para nós? Não, não é isso. O caminho que Jesus nos mostra é totalmente contrário. Não busca fazer de nós heróis, mas o Senhor, Ele busca fazer de cada um de nós testemunhas da verdade, testemunhas do seu amor. E por isso aqueles que Ele chama não são os perfeitos. Nós vimos no Evangelho de hoje, Ele chama Pedro que nega Jesus, nós sabemos. Ele chama João e o seu irmão, que num determinado momento queria fazer cair raios sobre a cabeça daquele povo. São esses que Ele chama. É um Judas Iscariotes que depois vai ser o traidor. Ele chama cada um de nós nas nossas imperfeições, mas não para nos fazer perfeitos segundo aquilo que o mundo quer de nós, que ninguém aguenta. Vai dizer que você não sente cansado, porque o cansaço que Jesus fala nesse Evangelho, que olha para a multidão e vê a multidão cansada, não é o cansaço de quem bateu massa o dia todo e levantou parede e depois descansa e está em paz, depois de uma noite boa de sono.
Não é isso, mas é esse cansaço de quem fica carregando um fardo pesado, e é um fardo que não é dado por Deus, mas que nós colhemos do nosso próprio orgulho, das nossas vaidades, do nosso distanciamento dele. Agora ele chama esses fracos, cada um deles, cada um de nós, e ele nos mostra que o caminho com ele é um caminho de quem se torna parecido com ele na forma de amar, na forma de viver, porque é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que nós aprendamos dele a olhar com essa mesma compaixão. Se nós nos olhássemos com compaixão, quanto bem nós não faríamos. Mas nós nos olhamos muitas vezes, meus irmãos, como inimigos. Ficamos brigando por coisas tão fúteis, tão pequenas, tão banais, ao invés de nos ajudarmos e lutarmos para a santificação dos nossos irmãos. São João Crisóstomo, ele diz assim: não há nada mais frio que um cristão despreocupado com a salvação alheia. Olha que coisa, não tem nada mais frio do que ser despreocupado com o outro, porque quando eu experimento de um bem, eu quero que o outro experimente também, sobretudo se eu o amo. Agora, os pais, os familiares correm tanto para dar o melhor, mas o melhor segundo a perspectiva do mundo, e é o melhor que gera o que no filho? Insegurança, medo, tristeza, comparação, quando na verdade o melhor que nós podemos dar é a nossa experiência de sermos amados por Deus, porque o Senhor, ele não nos pede essa perfeição segundo o mundo. O que ele nos pede é que nós sejamos como ele, que cada dia mais nós possamos crescer nesse amor que acolhe, nesse amor que é misericórdia, nesse amor que é perdão, e assim nós vamos sendo configurados cada vez mais ao seu coração. A gente não reza, né? Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E ser semelhante a ele é isso, é crescer nesse amor, é crescer na compaixão, é crescer na misericórdia. É não se preocupar com as nossas limitações, mas ao contrário, perceber que quando eu abraço aquilo que eu sou na minha verdade, então agora eu sou de fato livre. Porque o homem é livre quando se coloca nas mãos de Deus. Por isso, na oração inicial, nós pedíamos isso: Senhor, nos inspire, porque nós precisamos da inspiração de Deus, nós precisamos da graça de Deus para fazermos o bem que Ele mesmo nos propõe. Nós precisamos da graça de Deus para descobrir essa felicidade. E não existe aqui motivo nenhum de vergonha, porque nós nos envergonhamos. Por isso que nas nossas redes sociais ou na nossa vida, a gente vive muitas vezes de aparência. E quantas pessoas não vivem de aparência e depois sofrem porque a vida custa? Seria muito diferente se nós aceitássemos as nossas limitações. Nada de fora me perturbaria, porque quando eu me sinto limitado, mas amparado da graça de Deus, qualquer barulho externo não passa de barulho, não ocasiona nada. Agora, quando eu vivo uma fantasia de ser eu o dono de tudo, eu o super-homem, então eu quero mostrar que eu sou forte para todo mundo, no final das contas eu vivo frustrado, triste, insatisfeito e percebo que todo o tempo que gastei na minha vida não serviu de nada, porque não fez aquilo que mais precisava fazer, me configurar a Cristo, aceitar a promessa batismal da filiação divina que Ele concede a cada um de nós. Então peçamos, meus irmãos, hoje, essa graça de que, de algum modo, nós possamos ir mudando o nosso modo de enxergar as coisas, o modo de enxergarmos a nós mesmos e possamos nos alegrar, né? Como diz, nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Que alegria! Que alegria, ouvindo esse refrão do Salmo, deveria produzir no coração de todos nós uma alegria de saber: eu sou fraco, eu sou pequeno, mas eu faço parte deste rebanho. Um rebanho ao qual eu tenho certeza que aquele que conduz, ele é disposto a dar a vida por mim. Ele dá a sua vida por mim.
Ele faz de tudo para que eu possa viver na plenitude e na liberdade. Que nós possamos nos sentir livres. E para isso precisamos, antes de mais nada, nos sentirmos amados por Deus. Esse Deus que hoje nos convida a uma aliança e pede da nossa parte a fidelidade. E nos proporciona grandes maravilhas. Depois é um Deus que nos chama a ser como ovelhas e se coloca como pastor que ampara, que protege, que guarda. Um Deus que nos convida a assumir as nossas misérias e nos alcança com a sua misericórdia. Nos permite sermos enfermos, mas nos alcança com a sua cura. Esse é o nosso Deus. É assim que nós precisamos viver. Dá um basta nessa correria desenfreada para você ser aquilo que você não é. Eu não estou dizendo que agora a gente vai fazer mais nada, não é isso. Mas é que o centro da minha vida não é responder às coisas do mundo. O centro da minha vida é responder à vontade de Deus e me servir das coisas do mundo para dar Deus. Que onde nós estejamos, nós possamos ser testemunhas desse amor e contar para todo mundo sem medo: olha o que o Senhor realizou em meu favor. Olha o que o Senhor realizou através de mim, apesar da minha limitação. Aqui no meio desses tantos, teve 11 que responderam à vontade de Deus. Teve um que não foi capaz. E o fim dele é um fim que entristece. Que não seja o nosso fim, de sermos nós os traidores, mas ao contrário, que seja o nosso fim estar em Deus, sabendo que somos frágeis, que erramos, que nos atrapalhamos, que metemos os pés pelas mãos, mas que recomeçamos sempre na graça de Deus e que essa graça nos sustenta. Que o Senhor nos alcance com a sua misericórdia hoje e que nós possamos, sair mais felizes, viver mais intensamente a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.